Deus ilumine, que Deus abençoe a cada um que, mesmo com as dificuldades, veio à casa de Deus. Deus é bom nos conceder esta oportunidade de juntos estudarmos a sua palavra. Vamos colocar pé somente, né? Em homenagem às mulheres, uma noite à luz é delas, né? Quem diz que a gente não é romântico, né? Olha aí, né? Vamos embora. E olha que a nossa situação é mais fácil do que quando Cristo pregou esse texto que a gente vai ler, né? Não tinha celular, não tinha lâmpada, tudo na vela mesmo, né? Então abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12 e versículo 13. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12 e versículo 13. Vamos estar juntos estudando este texto, estudando essa palavra. Deus é bom, nos concede a oportunidade de, mesmo com dificuldades, nós podermos orar, clamar, falar com Ele, buscar a sua graça. Né? Livro de Lucas, capítulo 12, versículo 13, que assim nos diz, olha só. A parábola do rico insensato. Essa mensagem faz parte da série Milagres de Cristo, né? Olha só o que diz. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: olha só, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, a fazenda de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, falava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens um depósito, muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Oramos, falamos com o Senhor. Altíssimo Deus, amado Pai, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade que temos, oportunidade de orar, oportunidade de cantar, oportunidade de falar, mesmo, ó Senhor, com dificuldades na iluminação. Não estamos, ó Senhor, no tormento, não estamos lá na escuridão, estamos na Tua casa com oportunidade ainda de salvação. Que possamos fazer um bom uso disso que Tu tem nos concedido, que possamos aproveitar este momento mesmo com as limitações, para que nosso coração, nosso pensamento, nossa alma venha se aproximar cada vez mais de Ti. Graças Te damos por tudo e damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Deus é bom e nos concede a oportunidade nesta noite, mesmo com as dificuldades, ou melhor dizendo, mesmo com a oportunidade de nós experimentarmos só um pouquinho do que Cristo experimentava. Experimentarmos só um pouco daquilo que Cristo sentia, daquilo que era a realidade de Cristo no dia a dia. Aqui não fica tão quente porque estamos em não muitas pessoas. Aí tu imagina Cristo dentro de uma casa com
quantidade de gente tão grande que era impossível alguém entrar, ao ponto de ter que tirar as telhas para descer um doente pelo telhado. Essa era a realidade que ele enfrentava. E aqui nós estamos vendo um momento onde duas pessoas, eles vieram a Cristo para que Ele resolvesse um problema que eles estavam tendo nas suas vidas. Eles vieram até Cristo clamar para que Cristo viesse resolver o problema que eles estavam tendo. Porém, Cristo chama a atenção para eles, que não fiquem muito apegados a esta vida que vocês têm. Que o coração de vocês não fique muito entristecido por aquilo que vocês têm, que o coração de vocês não fique perturbado, incomodado pelos problemas que vocês estão enfrentando, que o coração de vocês não fique abalado pelas dificuldades que vocês estão tendo nas suas vidas. Não se apeguem a essas coisas. Vou dar um exemplo para que vocês possam compreender bem. E assim ele disse: existia um homem que ele tinha uma grande fazenda. Ele tinha uma vida que ele administrava muito bem. Ele tinha uma casa que era muito bem administrada. Ele tinha uma família que era muito bem administrada. E em tudo na sua vida estava indo maravilhosamente bem. De nada ele tinha problema, ele não tinha na sua vida nada com que ele pudesse dizer: esta área na minha vida está dando errado. Nada. Tinha uma vida, como a gente diria, uma vida perfeita. E a vida dele já estava perfeita, tudo dando muito bem. E ele se deparou com uma situação. Enfrentou um problema na vida. Não bem um problema. Ele chegou numa situação onde as coisas deram tão certo, que deu muito mais certo do que ele esperava, e aquilo que já era bom se tornou ainda melhor. Os seus negócios deram muito melhor. A felicidade que ele tinha antes agora era muito maior. Sequer cabia dentro do seu peito. E ele se deparou com a seguinte situação: como eu vou resolver os meus problemas? Não. Como eu vou guardar tanta alegria e tanta felicidade, tanta vitória e tanta graça? E ele disse assim: vou desmanchar minha casa e fazer uma maior. Porque daí na casa maior eu vou poder botar todos os móveis e a riqueza que eu tenho e a família que eu tenho. Vou destruir com a minha fábrica e vou fazer uma fábrica maior, mais moderna, porque daí eu vou poder botar todas as riquezas ali dentro. E aí ele, enxergando a sua realidade, vendo que ele já tinha muito mais do que ele precisava, muito mais do que ele necessitava, ao fazer tudo isso, ele disse: agora eu vou me aposentar, agora eu vou descansar, agora eu vou aproveitar a vida, não vou me preocupar com mais nada, porque aquilo que eu tenho dá para mim viver por muitos e muitos e muitos e muitos anos. E aí Deus chama a atenção e fala com esse homem: louco, hoje à noite tu vai morrer e eu vou pedir a tua alma. O que tu tem para oferecer em troca da tua salvação? Tudo isso que tu construiu e lutou vai ficar para quem? Assim ele conclui dizendo: assim é aqueles que são ricos aqui na terra, que têm um casamento maravilhoso, uma família perfeita, porém não são ricos para com Deus. Pessoas que chegam em casa, têm uma família perfeita, os seus irmãos são maravilhosos, seus pais, mães, se ainda forem vivos, são exemplos, seus primos, tios, amigos são maravilhosos, ninguém lhe perturba, ninguém lhe incomoda, tudo eles vivem em paz. Fim de semana é a cervejada, é a churrascada, não tem nenhum problema, não tem briga, não tem discussão. E aí Deus diz: se hoje à noite tu morrer,
o que tu tem para colher diante de Deus? O que você teria para receber do outro lado? Só trevas? Então ele chama a nossa atenção aqui nesta noite para que a gente tome cuidado de não supervalorizar a vida que nós temos aqui na terra, deixando de lado a nossa vida espiritual. Se temos um problema com algum filho, ficamos conturbados, perturbados, preocupados, porque estamos tendo problemas com os filhos. Se estamos com problema num casamento, preocupados com o casamento. Se estamos preocupados com a nossa vida financeira, não estamos conseguindo pagar as contas, ficamos preocupados com a nossa vida financeira. Mas quando vai chegar o dia, quando vai chegar a hora que você vai se preocupar em ter mais do Espírito Santo na tua vida? Quando vai chegar o momento de você se preocupar em ter um relacionamento mais forte para com Deus? Quando vai chegar o momento que você vai se preocupar com a casa de Deus, se não tem que dar uma oferta melhor, se não tem que ajudar em algum trabalho, se não tem que ajudar em alguma obra? Nos tornamos pessoas muito preocupadas com uma vida carnal que passa e totalmente despreocupados com uma vida espiritual que é eterna. Jesus está chamando a nossa atenção aqui para isso. Para nós, primeiro, não se aproxima de Deus única e exclusivamente para resolver problemas na terra. Eu tenho um problema na minha vida, no meu casamento, eu vou para a igreja. Eu tenho um problema na minha vida financeira, eu vou para a igreja. Eu tenho um problema com a família, com os filhos, eu vou para a igreja. O que te leva até a igreja não é receber o Espírito Santo. O que te leva à casa de Deus não é alcançar a salvação. O que te leva até a igreja é resolver problemas aqui na terra. E isso é ruim, ele combate esse tipo de comportamento. Ele expressa que essa não é a maneira certa, esse não é o jeito certo que ele espera. Ele ainda pergunta e diz para eles, mas quem me colocou como juiz entre vocês? Quem disse que é minha responsabilidade resolver os problemas que vocês têm na terra? Quem disse isso? Quem me colocou por juiz, por resolvedor de problema, por curandeiro, por milagroso? Tudo isso é possível fazer? Claro que ele pode fazer por mim e por ti isso. Mas não é isso que deve nos levar até Deus. Não é esse o propósito. Jesus não morreu na cruz para que tu tenha uma vida perfeita aqui na terra. A vida é de dificuldades, é de problemas, seja nos relacionamentos, seja com família, seja nas finanças. Quanto mais inteligente nós administrarmos a nossa vida, melhor a gente vai se sair. Veja que a gente está vendo, inclusive, aqui dois casos muito claros. A gente vê um que confia em Deus, que tanto é que foi até Deus, que estava tendo um problema com seu irmão. E a gente vê outro que não acreditava em nada, que não cria em nada, e que tinha fartura e abundância e não tinha problema nenhum. A Bíblia está citando o exemplo aqui. Trazendo à nossa memória, o foco de Cristo não é resolver problemas na terra. O foco de Cristo é nos levar um dia para o céu. Aleluia. O texto grita esse tipo de situação que por que o ímpio está indo tão bem e eu estou indo tão mal? Mas, amada, é só abrir em Lucas 12, 13 em diante, a Bíblia já dá um exemplo disso há 2000 anos atrás. Um crente tendo dificuldade na família e o ímpio feliz da vida, não sabendo o que fazer com tanta vitória. Mas são modos diferentes de resolver a vida. Observa como Deus, Ele quer que nós venhamos administrar a nossa casa, administrar a nossa vida, administrar os conflitos que a gente tenha com a família de forma inteligente, de forma sábia, para resolver os problemas. O propósito de Deus, o foco dele é nos levar um dia para o reino de Deus. E a grande dificuldade do tempo que a gente vive hoje é que está se vendendo uma ideia de salvação que já é conquistada, não tem como perder.
Se batizou nas águas, pronto, está salvo, pode fazer o que quiser que vai para o céu. Agora, essa semana, eu estava, infelizmente, ouvindo uma mensagem, onde o homem, ele estava dando uma entrevista e ele disse o seguinte, que condenar que a pessoa que condena o adultério entre duas pessoas casadas é porque ela não conhece a Bíblia. Ela não se converteu. Olha a situação. Porque se eu sou casado e eu ter um relacionamento extraconjugal com outra mulher casada, a única coisa que eu tenho que cuidar é que ninguém fique sabendo, porque pecado não é. Eu não entendo mais nada. Né? Aí tu imagina, aí eu venho e digo, não, quando você se casou, você fez um pacto diante de Deus de fidelidade. Quer dizer que isso não vale nada mais então. Então a gente vive um evangelho onde você pode ter amante, não tem problema nenhum deles que a tua mulher não sai. Ela não sabendo tá bom. Né? Os sentimentos dela não importam mais, o que ela sente não importa mais, o que ela deseja não importa mais, o que importa é tu atender os teus desejos carnais. Jesus amado, onde é que nós vamos parar desse jeito? Outros que dizem, não tem problema, Jesus já perdoou os nossos pecados na cruz, tu pode aprontar à vontade que tu está perdoado, já não tem problema nenhum. Aí tu vem e prega, como está acontecendo aqui nessa noite, né? Com pouca luz, sem recurso quase que nenhum, aí você diz, não busque felicidade na terra, busque no céu. Não foca a tua vida nos problemas carnais, foca no teu relacionamento com Deus. Vão dizer que eu estou louco. Isso é loucura. Porque ninguém está preocupado com vida depois da morte. As pessoas querem ter a vida aqui, querem que Deus resolva o problema no seu casamento, como se ele tivesse uma obrigação em fazer isso. Não! Mas Deus, eu já paguei meu dízimo, eu já te contratei, tu tem que dar um jeito agora. Irmão, Jesus amado, esse é a religião que está enraizada. As pessoas querem construir, não querem construir um relacionamento com Deus. Elas querem comprar as suas bênçãos, comprar as suas vitórias. Querem sentir que Deus tem obrigação de resolver todos os nossos problemas aqui. E Ele, desde a fundação do mundo, dizendo, não ficará pedra sobre pedra. Lá quando a gente lê Apocalipse, da abertura dos selos, um deles aponta a morte de 1/3 da população da terra. Se Deus ele tivesse querendo trazer apenas uma vida perfeita para nós, Ele não teria previsto esse tipo de coisa para o nosso tempo. Então é tempo de nós vivermos aqui da melhor forma que a gente pudermos, administrar da melhor forma que a gente puder. Vive melhor aquele que administra a sua vida com inteligência e não com coração. Pessoas emotivas demais têm uma forte tendência de serem muito falidas no seu casamento, terem problemas no seu filho, ter problemas nos seus relacionamentos, ter problema financeiro. Por quê? Porque são pessoas emotivas demais. Tudo que faz com emoção. Né? Isso é ruim. É preciso que eu venha estar convicto. Eu venho à casa de Deus, eu estou orando, eu sou fiel a Deus, eu honro com os meus compromissos, e tudo isso para quê? Para que um dia eu possa morar com Deus. Esse é o propósito. Se a minha vida vai ser aqui fácil ou difícil, não importa, isso não faz parte do pacote. Né? Novamente, eu estou aqui pregando o evangelho que o crente de hoje não quer ouvir, porque eles querem ouvir mensagens de bênção, que vão ficar ricos, né? Que se der 100 vão ganhar 1000, né? Essa é a proposta que querem ouvir. Não, amado, não é isso que a Bíblia diz, porque se fosse por isso, então, Paulo, ele não alcançou. Ele teve dificuldades do começo do ministério até o último dia de vida. Cristo, que é o mestre, nasceu numa manjedoura e morreu pregado numa cruz. Olha o exemplo deles, de todos os 12 apóstolos, os iniciais, ali que depois um deles foi substituído por Matias, todos eles, a história diz que morreram, foram assassinados
ensinados, com exceção de João, que morreu de velhice preso em uma ilha. Nenhum deles teve, nossa, que vida grandiosa, maravilhosa que teve. Todos tiveram problemas, todos tiveram lutas, todos tiveram dificuldades na vida. Como quem sabe muitos de vocês, por vezes, também têm. Viver não é uma tarefa fácil, viver é uma tarefa para pessoas inteligentes. Pessoas que conseguem ter controle das suas emoções, pessoas que não desanimam porque estão passando por um momento difícil, né? Dificuldade a gente passa? Claro que passa. Mas daqui a pouco a gente acha o caminho e a coisa melhora de novo. É confiança, é fé em Deus. Não, Deus vai abrir uma porta, Deus vai me ajudar para que eu enxergue por aonde eu tenho que ir, de que forma eu tenho que agir. Ele vai me dar a direção, porque por vezes é a inveja, é o olho grande, é a raiva, é o ódio, é a batucaria, é a feitiçaria, são tantos demônios que vêm para atrapalhar a vida das pessoas, né? E por vezes eles vão usar as nossas fraquezas. Um demônio da inveja que se aproxima de você e percebe que você é uma pessoa emotiva demais, ele vai trabalhar o tempo todo em cima da tua emoção para poder te induzir a tomar atitudes erradas que venham prejudicar o teu futuro. Ou se você é uma pessoa muito brava, muito nervosa, ele vai trabalhar para poder te induzir a fazer as coisas da maneira errada. Então nós precisamos perceber isso. Primeiro, qual é o propósito de Deus na minha vida e na tua? A salvação. Que a gente possa morrer aqui nessa terra um dia, o mais longe possível. Tem alguém com pressa? Não? Ninguém está querendo morrer hoje ou amanhã, né? Até porque se alguém está desejando a morte, você está desejando se abraçar com Satanás. Você sabia disso? Já leu lá em João 10:10? Jesus veio para dar vida. Ele não tem outra coisa para ti. Satanás veio para dar morte. E se você está pedindo vida, você está convidando o diabo para vir te buscar. Né? Mas aí cada um vai com quem achar melhor. Né? Quer ir com o capeta? Vai. Né? Enfim, eu não. Eu quero viver o máximo que Deus me conceder aqui. Porque viver na terra é bom? Não, é uma droga. Só que há muitas pessoas que estão piores do que nós. E com o conhecimento, com a sabedoria que Deus tem nos dado, nós vamos ensinar, nós vamos instruir. E eles poderão, como muitos de vocês, enfrentavam dificuldades e problemas antes, e agora estão com uma vida muito melhor. Deus tem nos abençoado nisso. Deus tem nos ajudado nisso. Né? Em todas as cidades que a gente passa, a mesma coisa. Muitas pessoas que enfrentavam dificuldades e problemas muito ruins, Deus abençoou suas vidas, restaurou as suas casas, se não foi num relacionamento falido, colocou outra pessoa no caminho, enfim. O importante é que estão felizes, estão alegres, estão contentes, sabem hoje o que é ser feliz. Conseguem se sentir feliz, contente com aquilo que Deus tem feito. Deus quer nos ajudar, mas sempre tendo em mente, o foco dele não é resolver problemas aqui na terra. O foco dele é nos levar um dia para o céu. Esse é o propósito dele. Se você conseguir entender isso, se você conseguir perceber isso, e as tuas decisões ao longo da tua vida te conduzirem a ter este relacionamento com Deus, todos os demais problemas Ele vai te ajudar a resolver. Porque Ele diz: buscai a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33, é promessa dele. Se tu focar em Deus, focar no teu relacionamento com Deus, na tua vida com Deus, todo o restante Ele vai resolver. Por vezes, e eu falo por experiência própria, Ele não resolve os nossos problemas da forma que a gente gostaria. Não resolve. Comumente, é comum Ele resolver, às vezes de formas que a gente não gostaria. Mas enfim, resolveu o problema. É do jeito que a gente gostaria? Nem sempre. Mas é o que deu para Ele fazer, porque o foco também não é aqui na terra. Ele, quando Ele resolve, Ele tem em mente: eu estou te ajudando nisso,
mas é temporário mesmo, daqui a alguns segundos vai acabar. Porque para ele um dia é como 1000 anos, então quando tu fala em 10 anos, em 20 anos, em 30 anos, para ele tu está falando em alguns minutos, em um tempo muito pouco, né? Muito pequeno para ele. Então, te agarra com Deus, te aproxima de Deus, faça bom uso daquilo que Deus tem te dado. Foca naquilo que realmente tem importância. Foca em Deus, foca no teu trabalho com Deus, teu relacionamento com Deus. Torna a dizer, a vida não é fácil. Quando a gente entende isso, Deus nos ajuda? Sim, mas não é nem sempre da forma que a gente gostaria. Porque por vezes da forma que eu gostaria, da forma que ele gostaria, não tem como. Não dá, não tem como, não tem meios, o mundo é mau, é perverso, as pessoas são más, são perversas, e Deus não pode tocar no livre-arbítrio de ninguém. Ele tem que te ajudar por outros caminhos que tu continue vivendo aqui na terra até concluir o teu tempo de vida. Mas vale a pena. Porque se tudo aqui é passado, imagina hoje, os meus 43 anos, nossa, tem tanta história. Daqui 1000 anos é só umas coisas insignificantes, que não tem mais importante, porque eu já terei vivido outras muito melhores, muito mais belas e muito mais importantes. Então tudo vai ficar no esquecimento em um passado muito, muito distante. Já poderia dizer o apóstolo Paulo há 2000 anos no céu. Né? Imagina Moisés, está lá 3, 4, 5 mil anos no céu. Né? Imagina, se ele viveu ali 120 anos, viveu 120 anos na terra, viveu histórias incríveis, mas já está uns 4 mil no céu. Ou seja, em 4 mil anos no céu, a vida que ele já teve é infinitamente melhor e mais incrível do que os 120 que ele viveu aqui. Ou seja, é como você lembrar daqui 20 anos um almoço que você comeu que não foi lá grande coisa. Né? Ah, tu lembra daquele almoço? Ah, nem lembro mais, porque não foi lá grande coisa, não foi aquela coisa, nossa, que maravilha, né? Foi aquele feijãozinho com arroz, esse aqui, arroz durinho, bem queimadinho. Não vai lembrar isso aqui, 90 anos, daquele arroz, daquele feijão. Assim vai ser a vida que eu e você estamos levando aqui na terra hoje. Daqui 1000, 2000, 3000 anos, essa vida que a gente nem vai lembrar quase mais, porque foi tão insignificante, né? A gente viveu tanta coisa melhor com Deus e com os anjos depois, que isso aqui vai se passar despercebido. Se entrarmos no céu. Agora, se não, se não se salvar e ir para a condenação, aí com certeza a tua vida vai ser muito mais significativa do que essa aqui, né? Porque daí é dor e sofrimento para a eternidade. Né? Tem os que acreditam, que confiam em Deus e se preparam para ir morar com Deus. Tem aqueles que preferem dizer que é bobagem e ser pego desprevenido depois. Né? Ah, mas aí eu clamo e Deus vai ter piedade de mim. Pois é, tem outra parábola. Se nós já não estudamos, nós vamos estudar ainda ela. Aonde tinha 5 mulheres que a Bíblia diz que eram loucas, mas eram pessoas como eu e você, né? Porém eram imprudentes na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Vamos dizer assim, 5 emotivas demais e 5 mais racionais e prudentes. Né? As emotivas vai tudo pela emoção, tudo pelo amorzinho, pelo queridinho, né? Tudo pela emoção, pela emoção. Quando Jesus veio, ficou tudo. Já as outras eram mais racionais, pensavam, quando elas pediram azeite emprestado, não ficaram com peninha, tadinho de irmãozinho, está tanto tempo comigo, eu vou dividir o meu azeite com ele. Aí tu ficava com ela também. Ou seja, racionalidade. Então que a gente possa saber ter o controle das nossas emoções, para que a gente não venha até se autodestruir com isso. Vemos aqui um homem que não dava a mínima para Deus, feliz da vida. E a gente vê um crente, triste, bravo, emburrado, reclamando: Senhor, faça com que o meu irmão divida a fazenda comigo. Como é que pode isso? Um crente perturbado e um ímpio em paz e feliz. Veja que as decisões que você toma na vida, a forma como você encara a vida, podem fazer você abrir mão de um privilégio que tu tem,
de ter o mundo espiritual te ajudando e lutando por ti. Mas isso é uma escolha, é uma decisão. É difícil? Nada é fácil. Agora vale a pena. Com certeza vale a pena. Nunca fui no céu, mas aqueles que Deus já arrebatou, que viram poucas coisas, vem contando que vale muito a pena. E a Bíblia é recheada dizendo que vale muito a pena. Amém?